Vamos então começar aqui a nossa reuniãozinha, nosso estudo. Que Jesus permita a presença dos nossos bons conselheiros, permita a presença daqueles que vêm contribuir e também daqueles que tenham necessidade de aprendizado, assim como nós que estamos aqui hoje. Que o pouco que nós sabemos possa ser multiplicado com a luz, a força e o amor de Jesus. Neste momento de amor e de fé, em que estamos utilizando toda a nossa força e poder para clamar pelos grandes mestres da arquitetura universal, criadores de todas as formas de vida, mineral, vegetal, animal e humana, sentimos em nosso íntimo esta grande força criadora, que também preenche todos os espaços deste grande santuário universal no reino de Deus. Esta luz divina, tão maravilhosa, que ilumina e aquece o mundo, dando vida a todas as partículas que o compõem. Luz que alivia nossos sofrimentos, dando-nos paciência, tolerância e forças para enfrentar os problemas que nos surgem na vida. Luz que torna nosso caminho menos espinhoso, iluminando nossos passos e abrindo as portas que nos levam à concretização dos nossos objetivos. Deus, Tu que és poder e a grande luz de todas as vidas, abençoe hoje e sempre a nossa caminhada nesta vida. Neste momento de amor e de fé, em que estamos utilizando toda a nossa força e poder para clamar pelos grandes mestres da arquitetura universal, criadores de todas as formas de vida, mineral, vegetal, animal, humana, sentimos em nosso íntimo esta grande força criadora que também preenche todos os espaços deste grande santuário universal do reino de Deus. Repitam comigo: para entrar neste santuário, do reino de Deus, perdoai, Senhor, os meus erros, as minhas faltas, maus pensamentos e obras. Somente eu. Esta luz divina tão maravilhosa que ilumina e aquece o mundo, dando vida a todas as partículas que o compõem. Repitam comigo: desejo, Senhor, saúde e vida para o meu corpo, luz para a minha alma, paz para o meu espírito, e equilíbrio mental e espiritual. Somente eu. Luz que alivia nossos sofrimentos, dando-nos paciência, tolerância e forças para enfrentar os problemas que nos surgem na vida. Repitam comigo: estarei cumprindo com todos os meus compromissos e dívidas, pois só existirá o bem na minha vida, além de prosperidade, paz e felicidade. Somente eu. Luz que torna nosso caminho menos espinhoso, iluminando nossos passos e abrindo as portas que nos levam à concretização dos nossos desejos. Deus, Tu que és poder e a grande luz de todas as vidas, abençoe hoje e sempre a nossa caminhada nesta vida, que assim seja. Bom, dito isso, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre um tema riquíssimo, que sofreu uma drástica mudança radical nos últimos anos, nos últimos séculos, principalmente nos últimos anos, em função de vários fatores que a gente vai citar aqui, que é o trabalho. O que é o trabalho e principalmente a visão espírita sobre o trabalho. Esse é um ponto que eu considero fantástico, sou muito fã desse tema, pesquisei muito sobre esse tema, Paulo, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Só lembrando
depois da parada, né, rapidamente, a última sessão de estudo foi em janeiro, a gente falou sobre o povo d'água, e a gente vai fazer uma sessão alternada. Então, quem puder divulgar isso, já está até ali o calendário. A gente vai fazer um tema de Umbanda e um tema espírita. Um tema de Umbanda e um tema espírita. Então, em janeiro foi povo d'água. Aí parou fevereiro e março, né, quaresma. Abril, que é hoje, nós falaremos sobre o trabalho. Mês que vem vamos falar sobre caboclos e boiadeiros, a força da natureza, tema de Umbanda. E assim vai, sucessivamente. Então, divulguem, tá? E participem, que é muito legal. Bom, vamos começar esse tema, que é muito rico, riquíssimo, com a leitura do Evangelho, que é o norte, né? Eu sempre costumo falar, repito aqui sempre, o Evangelho é que norteia todo o nosso estudo, né? E o tema do Evangelho é justamente o capítulo 25 do Evangelho, que fala sobre o trabalho. Mas o capítulo, Jesus não falou sobre o trabalho, ele falou sobre ajuda-te e o céu te ajudará, buscar e achareis. Então é isso que a gente vai estudar e projetar aí um pouco de luz que o Espiritismo explica sobre isso, ok? Então vamos lá. Palavras do Mestre, está lá em Mateus 7, capítulo 7, 7 a 11. Pede e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, pois todo aquele que pede recebe, e quem procura acha, e se abrirá aquele que bater à porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho quando lhe pede pão? Olha que pergunta interessante, né? Ou, em lhe pedido um peixe, dá uma serpente. Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais forte razão vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedirem. Quer dizer, essa é a passagem que abre o capítulo. Ajuda-te e o céu te ajudará. Capítulo buscar e achareis, para poder justamente explicar o que quer dizer isso tudo. Olha como é que os espíritos são perfeitos no ensinamento sobre esse tema. Vamos lá. Do ponto de vista terreno, o ensinamento buscar e achareis é semelhante a esse, ó, ajuda-te e o céu te ajudará. É o fundamento, é o princípio, ó, da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, uma vez que o progresso é filho do trabalho. Preste atenção nisso, que isso é o que vai nortear todo o ensinamento, ó, e que põe em ação todas as forças da inteligência do homem. Ou seja, gente, só há progresso se houver trabalho. Não há progresso sem trabalho. Não tem como a gente evoluir, não tem como a gente progredir. E isso é uma coisa, esse é o primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. E esse é um trecho pequeno, a gente reduziu, tá? Porque o capítulo é bem grande. Então, assim, vai a dica que a gente sempre dá depois. Leiam o capítulo todo, estudem esse tema, que ele é muito rico, tá? Aí, continuando aqui. Se Deus tivesse desobrigado o homem do trabalho físico, ó, se ele tivesse desobrigado, não precisa não, seus membros ficariam atrofiados. E se não o obrigasse ao trabalho da inteligência, ó, seu espírito permaneceria na infância, no estado de instinto animal. Qual é a criança que não quer crescer? Toda criança, se você perguntar para ela, a primeira coisa que ela fala é quando eu crescer, quando eu ficar grande. Ou seja, imagina a gente permanecer na infância. É isso que aconteceria sem o trabalho. É por isso que fez do trabalho uma necessidade. Aquela sim, por favor, obrigado. É por isso que ele fez do trabalho, Deus, uma necessidade. E disse, buscai e achareis, trabalhai e produzireis. Desse modo sereis filho de vossas obras, tereis o mérito da sua realização e sereis recompensados segundo o que fizerdes. Então, esse segundo capítulo também, esse segundo parágrafo, ele também é maravilhoso, porque ele coloca 2 pontos aqui, ó, que não são palavras minhas, são palavras de 1857, ó. Mérito,
pessoal hoje cai em cima do mérito. Olha que mérito que ele fala. E filho das vossas obras. Ou seja, a gente vai ser recompensado de acordo com as nossas obras. Esse é um ponto muito importante. Agora, por favor. Eu chamo a atenção de vocês para uma coisa aqui, porque quando a gente começa a falar muito aqui em trabalho, todo mundo, e é natural, vai linkar trabalho, esse trabalho formal que a gente tem de sair de casa, ir para o trabalho, material. Ganhar o nosso dinheiro, o nosso sustento, e aplicar ele como remuneração para aquilo que a gente precisa fazer na nossa vida, comprar alimento e tal. Está muito claro aqui nesse trecho que não se refere ao trabalho só material. Ele cita aqui, se não obrigasse ao trabalho da inteligência, o que é isso aqui? Como é que você desenvolve a tua inteligência? É através do estudo. E é por isso que a gente bate tanto na tecla de que, e aí vamos trazer para o trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, porque isso aqui é um trabalho de inteligência, a gente bate tanto na tecla da importância de entender as coisas naquilo que vocês escolheram, que nós escolhemos como caminho de fé e de entendimento para o nosso desenvolvimento espiritual. Precisa trabalhar para isso. Vir às sessões aqui de Umbanda, sentar aqui, receber um passe, e é por isso que eu falo sempre isso, e ir embora. Qual foi o trabalho que vocês tiveram? Sair de casa e sentar aqui? Entendem o que eu estou querendo dizer? Onde entra o trabalho? Nisso aqui que a gente está fazendo hoje. O desenvolvimento da inteligência, da intelectualidade, do entendimento. Então, trabalhar, preciso que a gente esteja isso em mente, não é só o trabalho que a gente sai de casa penosamente, pega um ônibus, ou um carro, ou um metrô, chega até o nosso local de trabalho, trabalha o dia inteiro, produz, volta para casa. Esse é o trabalho fundamental para o nosso sustento. Mas tem trabalho para o sustento da intelectualidade, do desenvolvimento da espiritualidade, da intelectualidade, da nossa inteligência. E está destacado aqui. Não sou eu que inventei, não fui eu que falei. Tá? Continuando. É por causa desse princípio que os espíritos não vêm isentar o homem ao trabalho de pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções já feitas e prontas para serem utilizadas. É o trabalho das pesquisas. Imagina, lembra na época da pandemia como foi rápido o desenvolvimento das vacinas? Quanto tempo demorava há 20, 30 anos atrás? Então, olha, ele está falando isso aqui em 1857. Continuando. Porque o levaria a usar apenas o que fosse colocado em suas mãos, trabalho físico, né? Sem ao menos ter o trabalho de abaixar-se para pegar, e nem mesmo o trabalho de pensar. Se assim fosse, está grifado aí, o mais preguiçoso dos homens poderia ficar rico, o mais inculto se tornaria sábio, ambos sem nenhum esforço, e se atribuiriam o mérito do que não fizeram. Olha o ponto aí, Não, os espíritos não vêm desobrigar o homem da lei do trabalho, e sim mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e o caminho que o conduz até lá, ao lhe dizer: andai e chegareis, encontrareis pedras no caminho, olhai-as e afastai-as, nós vos daremos a força necessária se quiserdes empregá-la. Então esse parágrafo aqui, ele é perfeito, ele mais uma vez bate no esforço, no mérito. Nada é por acaso. Quer dizer, o inculto não vai se tornar sábio esperando cair do céu. Porque é um desígnio de Deus. O preguiçoso não vai se tornar rico, é um desígnio de Deus. Então esse é um ponto, de novo ele bate no mérito e na força de vontade. São alavancas que o Espiritismo explica muito bem, né? Continuando para finalizar esse texto maravilhoso. Último parágrafo. Do ponto de vista moral, ele começa falando no primeiro parágrafo, não sei se vocês perceberam, do ponto de vista terreno. E agora ele termina dizendo, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus, buscai e achareis, bater a porta e se vos abrirá,
significam o seguinte, olha que coisa linda, ó. Pede a luz que deve iluminar vosso caminho, e ela vos será dada. Pede a força para resistir ao mal, e a tereis. Pede a assistência dos bons espíritos, e eles vos virão vos acompanhar, e como anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pede bons conselhos, e nunca vos serão recusados. Batei à nossa porta, e ela vos será aberta, mas pede sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que sofrereis serão a punição de vosso orgulho. É esse o sentido dessas palavras do Cristo. Buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Evangelho, capítulo 25. Eu sugiro que todos leiam, porque ele não termina aqui. Como eu disse, é um texto assim, maravilhoso, que sintetiza tudo que a gente vai falar, né? Mas ele tem outros pontos nesse capítulo lá no livro, no Evangelho, até marquei aqui, que ele fala outros temas que a gente não vai abordar. Só colocar os temas aqui, que vale a pena vocês depois lerem. Aqui, ó, buscar e acharei. Além do ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará, ele comenta depois, observai os pássaros do céu, que é aquela passagem de Jesus que é lindíssima. O que significa isso? Outro item aqui, subitem do capítulo, não vos afadigueis pela posse do ouro. E aí é que é o ponto que as pessoas às vezes perdem a vida, né? Buscando enriquecer. Então esses temas aqui são todos desse capítulo. Então vale muito a pena ler sobre isso, porque a gente vai estar lendo, vocês vão estar lendo sobre esse tema trabalho. E a gente não pode, não tem como, né, a gente sempre fala isso aqui, abordar tudo sobre o trabalho, porque é um tema muito grande, né? É um tema riquíssimo, e a gente faz apenas uma visão geral, os principais aspectos que a gente acha mais importantes. Tá bom? Então esse foi o Evangelho, e por favor, comentário. Bem rapidinho, só que essa parte aqui, né? Mas pede sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade. Isso é linda, né? Sou fã dessa. E não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que sofrereis serão punição de vosso orgulho. Humildade versus orgulho. Um, pedindo com humildade, sereis atendido. O outro, tendo orgulho daquilo que fazes, sereis abandonado à própria sorte e sofrerás as consequências das próprias quedas causadas pelo vosso orgulho. Exatamente. Eu dividi com vocês um negócio que aconteceu comigo um tempo atrás, que eu não comentei com ninguém. O que a gente faz aqui no sábado de sessão é um trabalho. A gente vem trabalhar, né? Quem vem trabalhar? Eu? Não. Eu não faço nada. Eu dou espaço material e a única coisa que eu faço é ter minha permissão. Pode me usar. E aí uma pessoa daqui, um daqueles dias que isso aqui estava um calor infernal, lotado de gente, num dia de povo de rua, quando acabou, virou para mim e falou assim: você não sente orgulho porque eu fui o último a terminar, tudo já tinha acabado, e naquele dia a minha entidade atendeu 20 e poucas almas que precisavam de ajuda ou de alguma orientação. Eu falei: você não sente orgulho disso não? Eu falei: mas orgulho de quê? Esse trabalho de você atender tanta gente. Eu falei assim: mas não sou eu. Eu acho que a pessoa não entendeu, porque ela ficou olhando para minha cara, falou assim: pô, não sou eu. Eu não faço nada. Gente, a gente não faz nada. Posso? Pode. Porque assim, o fato de você acordar assim, e no sábado, você poderia estar fazendo outra coisa, isso não... Eu estou me doando, eu estou me emprestando. Na minha visão, não há motivo nenhum para eu me orgulhar de nada.
Não tenho orgulho nessa história. O trabalho não é meu. Quem trabalha mesmo de verdade, quem vem para auxiliar as pessoas, não sou eu. Eu não estou nem ali. Mas isso reflete em você enquanto espírito, né? Reflete se eu não tiver orgulho. Sim, exatamente. É essa a comparação. Se você não viesse, não ia ter ninguém. Mas eu não tenho que me orgulhar disso. Esse é o ponto. Eu estou falando aqui de com humildade ou com orgulho. E eu estou trazendo para um trabalho que todos vocês conhecem, para um momento que todos vocês vivenciam. O que eu quis dizer na minha resposta foi: eu não faço nada. Eu faço o mínimo. Pô, a única coisa que eu faço é sair de casa e vir para cá. Ah, mas você prepara tudo? Preparo, a minha mulher prepara, as pessoas quando chegam ajudam. Mas isso fica cansado. eu fico cansado, mas eu não fiz nada. Eu fico cansado porque eu me doei. É uma doação. E se você se orgulhar porque está doando alguma coisa, então não tem que ter... eu estou querendo só fazer um paralelo entre reconhecer a minha participação, que é essa aqui, e a participação deles, que vem em socorro dos demais. E a única coisa que eu faço, Senhor, aqui estou eu mais uma vez, pronto para atender as necessidades daqueles que aqui vêm, pronto para receber o auxílio daqueles que podem ajudar. Coloco-me à sua disposição, peço a influência de todos aqueles que possam ser meus guias e que nesse momento possam utilizar do meu corpo físico, da minha matéria, para, trabalhando pelo próximo, enriquecer sem eles se enriquecer. De luz, paz e harmonia. Que assim seja a sua disposição. É isso. A partir desse momento, eu não estou fazendo mais nada. Eu vou me orgulhar de quê? Porque a pergunta foi, nossa, se a pergunta fosse, você não fica cansado de atender 20 e tantas pessoas? Não fui eu que atendi, não, mas eu fico cansado. Mas você não se orgulha do que você fez? Não. A pergunta foi, você não se orgulha disso? Pessoa até próxima. Você fica feliz? Isso é outra coisa. Eu fico extremamente feliz. Extremamente realizada. Eu fico extremamente feliz. Não por mim. Porque, de novo, não, pelos outros. Sinceramente, pelos outros. A gente está sendo um pouquinho do tema, desculpa, só para encerrar. Eu sempre falo aqui que, às vezes falo, né, mas na maioria das vezes falo, que centro espírita bom para mim é centro espírita vazio. E eu falo isso, pode ter gente que acha que eu não estou sendo sincero, mas eu queria um dia chegar aqui para uma sessão de Umbanda, abrir, dá 10 horas e não tem entrado ninguém. E o centro acabou, foi um fracasso? Não. Está todo mundo bem. Foi tão bom que funcionou. Está todo mundo bem. Está todo mundo bem. Eu fico preocupado quando eu vejo uma sessão de povo de rua aqui, que não tem lugar para sentarem aqui dentro, tem gente lá fora, cada um com os seus desequilíbrios, as suas angústias, os seus despreparos, as suas necessidades, as suas dúvidas. E o ser humano está aqui para ter dúvida. E aí, a tua pergunta, você fica feliz? Quando termina, eu estou felicíssimo. Porque, de alguma maneira, eu contribuí, não para resolver, ou para amparar, ou para escutar aquelas pessoas. Eu contribuí para que alguém que sabe mais do que eu, que pode mais do que eu, viesse, não por mim, mas através de mim, poder fazer o que faz. E eu não faço nada. Eu sou 100% inconsciente. Se chegar alguém aqui depois para incorporar a primeira entidade e foi embora antes de eu voltar, eu não sei que veio. Eu não sei que a pessoa veio. Ontem eu fiquei sabendo que uma pessoa que eu jamais imaginava que estaria aqui, veio. Que é uma católica apostólica romana de ir todo domingo à missa, todo sábado, todo final de semana, amiga de padre. E quando eu soube que ela esteve aqui, eu falei, vocês estão confundindo a pessoa. E é uma pessoa querida. E qual é o problema dela vir?
Como não é nenhum problema eu ir a uma igreja, eu vou. Mas, desculpa, desvirtuei completamente. O ponto é, quando eu dei esse exemplo, eu quis dizer assim, eu não tenho nenhum orgulho, eu tenho certeza absoluta que o André não tem orgulho nenhum. Ele tem gratidão, como eu tenho gratidão, tenho prazer em poder fazer, em poder chegar cedo, acordar cedo. Às vezes a semana foi complicadíssima, sexta-feira eu vou dormir tarde, eu tenho que acordar às 5h30 da manhã para poder estar aqui às 7 horas da manhã, para preparar tudo para que tudo corra da melhor forma possível. Isso não me dá orgulho nenhum, isso me dá prazer. E felicidade não termina. É um cansaço que me traz felicidade. Então, é só para ilustrar que a gente precisa, quando se apresentar para fazer alguma coisa, seja por alguém, por nós mesmos, nos apresentarmos com humildade, seja na posição de quem pede ou na posição de quem dá. E aí é que é a dificuldade. Quando a gente está dando alguma coisa para os outros, a gente se acha melhor do que o que está recebendo, porque já que eu estou dando, eu estou numa posição privilegiada daquele que está recebendo. E aí, invariavelmente, vem uma posição de soberba. Às vezes, na maioria das vezes, sem maldade, mas é natural. Bom, se eu estou dando e ele está necessitando e recebendo, mas não é para ser assim. Você não tem que se orgulhar disso, você tem que estar tão humilde quanto aquele que recebe. É isso que ele diz aqui. É uma coisa que vem automático. É para ser. A obrigação. Vou trazer para cá agora. Vocês acham que quando eu saio daqui eu me sinto orgulhoso porque eu falei para vocês alguma coisa? Gente, estou falando aquilo que eu li. Aquilo que eu entendi. Eu sou um mero replicador. Se alguém aqui tivesse que estar orgulhoso, era Allan Kardec, que compilou isso tudo aqui. E nem ele, porque ele foi mero instrumento de replicação também. Quem falou? O Espírito da Verdade, os demais colaboradores da confecção dos livros de Kardec, livros dos Espíritos. Esse sim, se tiver. Mas se eles tivessem orgulho, e a gente volta para cá, não estariam fazendo isso. Porque são humildes. Então, isso tudo para vocês entenderem bem o significado desse trecho, mas pedir com sinceridade, pede de coração aberto. Quando for pedir alguma coisa para a espiritualidade, para Deus, para Jesus, para Oxalá, para Maomé, para Buda, para quem vocês quiserem, na Índia, para uma vaca, peçam com sinceridade. Coloquem a sua necessidade sinceramente, sem dedo, sem mentir para você mesmo. Sejam sinceros, principalmente para a gente, né? Com fé, peçam acreditando que vocês estão pedindo algo que, primeiro, são merecedores, segundo, vocês estão sendo humildes no pedido, com fé, com fervor, e confiem que uma hora isso vai acontecer. E, uma vez atendido, zero de orgulho. E se não atendido, eu não precisava disso mesmo. Acabou a fé, acabou a sinceridade, acabou tudo isso. É aí que eu queria chegar. Esse pedacinho aqui é muito importante. É o tanto que a gente entrega nas nossas orações, nos nossos pedidos, na confiança que nós estamos naquele que nós escolhemos para confiar, e o tanto que essa confiança traz de volta para a gente, sem que a gente se orgulhe de nada, porque não tem motivo para orgulho. A gente está aqui para quebrar a carinha, e assim ir aprendendo devagarinho. Uns quebram mais do que outros. Mas aí é porque entra o orgulho, e aí está aqui, né? Ó. As quedas que sofrereis serão a punição de vosso orgulho. Não preciso dizer mais nada. Desculpa. Ele tem hora hoje. Hoje ele tem que ir fazer não sei o que, não sei aonde, não é isso? Vamos lá. O significado do trabalho. Vamos fazer uma rápida, que é a etimologia, né? A origem, de onde surgiu a palavra trabalho. Vamos lá. Esse é um ponto importante para entender a origem a palavra tem um peso muito importante, né? Isso é inegável e é muito divulgado em várias ciências. Então vamos lá. Trabalho é um conjunto de atividades realizadas, é o esforço feito por indivíduos com o objetivo específico de produzir algo, prestar um serviço, atingir uma meta.
Mas essa definição que eu acabei de ler, ela é mais moderna. Entretanto, o trabalho pode ser abordado de diversas perspectivas, né? E com enfoque em várias áreas ao longo da história, como na economia, na física, o trabalho de dois corpos lá, na filosofia, etc. e tal. Então, quer dizer, isso é uma definição, é uma das definições, é uma perspectiva do trabalho. Agora, a origem. Se fizermos uma pesquisa, verificaremos que a palavra trabalho tem sua origem histórica do latim tripalium. Tripalium, 3 paus. Significa 3 paus. Instrumento romano feito de 3 estacas de madeira para imobilizar cavalos e bois, mas que servia também para imobilizar prisioneiros e escravos. Então, a palavra vem desse termo. Por isso que ela tem essa carga de sofrimento. Aqui, ó, evolução. Com o tempo, a palavra trabalho passou a designar qualquer atividade física que fosse cansativa ou causasse fadiga. Por isso que ela migrou, saiu daquele instrumento e passou, tudo que é cansativo, tanto que até hoje o pessoal fala, dá trabalho. O que significa dar trabalho? Significa literalmente dispêndio de energia, cansativo. Vamos fazer? Vamos, isso vai dar um trabalho. Isso vai dar um trabalho. Então, olha como é que mudou o significado da palavra, como muda todo dia aí o significado de muitas palavras. A nossa língua, ela é viva, né, como dizem. Talvez por isso é que esteja associada a esforço, luta, suor, problema, cansaço, condenação, tristeza ou alegria. Também pode ser, é isso que a gente vai ver hoje, também pode ser associada à realização. Por que não? É essa modificação que ela veio através da história. E é esse que a gente quer mostrar para vocês, tá? Isso se deve porque ainda não temos, talvez, uma cultura que relaciona trabalho com realização pessoal e profissional, prazer e felicidade. Quer dizer, a gente ainda está muito ligado. Aí tem diversos causas. Muitos falam que é da escravidão, que a gente tem pouco mais de 1888, né? 1988, 100. Então a gente tem aí pouco mais de, não tem nem 140 anos, 138 anos de abolição, que a gente ainda tem um peso ainda da escravidão, e tem outras causas, o país é um país novo, né, que era uma colônia, etc. e tal. Então a gente ainda tem essa cultura muito forte do pesaror do trabalho como fadigante, né? Portanto, veremos a seguir, aí vamos ver uma outra perspectiva, que é a perspectiva espírita, que o trabalho na visão espírita é toda ocupação útil. Então, se a gente está se ocupando, está ali, estou trabalhando. Meu filho pergunta, papai, você ainda está trabalhando? Aí eu ia responder, sim, não, eu estava trabalhando, mas não estava no sentido que ele perguntou. No trabalho material, eu estava ocupado fazendo algumas atividades lá, até acho que para o estudo de hoje. Ele perguntou, você está trabalhando? Eu entendi o que ele quis dizer. Você está trabalhando para o trabalho material do dia a dia, o labor, o remunerado. Aí eu quis dizer não, eu falei não e sim. Eu estava e não estava. Então esse ponto é interessante. Toda ocupação útil, continuando, tanto material quanto intelectual ou moral, ele serve como meio de aperfeiçoamento da inteligência, expiação de erros passados e instrumento de progresso, e não apenas como subsistência física. Então, no ponto de vista espírita, o trabalho sai do sofrimento e vai para um outro lado de realização, de progresso individual. Então, é por isso que é importante, o Paulo Apóstolo, né, São Paulo, já dizia isso. Lá no livro do Emmanuel, ele fala isso, que ele dizia, todo trabalho honesto, gente, é abençoado por Deus. Ele ele dá esse progresso, pode ser remunerado ou não, pode ser uma atividade que você esteja fazendo, que não tem um bem, que as pessoas sempre... O problema do mundo, eu vou falar agora, mais na frente, não quero entrar aqui agora, é esse utilitarismo. Todo mundo mede, isso não dá dinheiro, isso não dá resultado. E a pessoa acaba perdendo os resultados que não são financeiros, que são muitas vezes resultados maiores, são resultados morais, da inteligência, de progredir, de aprender uma coisa nova.
enfim. Ok, então esse foi o significado do trabalho. Vamos começar agora. Quer comentar alguma coisa? Não, Dessa etimologia? bem rapidinho. A relação que as pessoas têm com a palavra trabalho, a gente está falando aqui da etimologia da palavra, né? E daquilo que ela significa, a relação que todo mundo tem, e a grande maioria das pessoas, menos aqueles que evidentemente que são absolutamente apaixonados pelo que fazem. Exatamente. Né? Vou falar sobre isso. Antes de ser remuneração, é paixão, é realização, é amor, é realização pessoal. Aquele trabalho que ele escolheu como labuta, como instrumento de remuneração e subsistência, é o ápice do prazer para ele. Ele dorme e acorda pensando naquilo, querendo fazer aquilo. Exatamente. Esse é um grosso da população. Quando chega no domingo, começa a falar assim: porra, amanhã eu tenho que trabalhar. Amanhã eu vou ter que acordar cedo, vou ter que tal. E aí, é o grosso da população. Inclusive eu, de vez em quando. Não estou aqui para pregar aquilo que... Mas, tira dele o trabalho. Se ele for uma pessoa honesta, seja qual for o trabalho, que sustenta a existência física dele, quando você sai segunda-feira para trabalhar e tem uma semana normal, tá tudo bem, você só vai reclamar que tem que trabalhar. Porra, que saco, tem que trabalhar. Mas se segunda-feira ele chegar no local de trabalho dele e alguém vira para ele e fala assim: olha, tem que dar uma passadinha lá no RH que estão te chamando. Chega lá e o RH diz: obrigado pela sua participação até aqui na empresa, mas a gente não precisa mais de você. Puxou o chão. Como é que eu vou pagar a conta mês que vem? Então, tudo aquilo que ele reclamava de ter que fazer, que era o problema da vida dele, é substituído por um problema muito maior. É a falta. Que é a falta do que fazer. Mas não a falta do que fazer pelo prazer daquele que trabalha, pela necessidade da remuneração. E ainda assim, as pessoas reclamam daquilo que vai trazer para elas a oportunidade de se manterem. E, gente, está tudo bem reclamar, mas quando acabar de reclamar, agradece. Porque vai poder sair de casa para ir trazer o pão de cada dia. E tem uma fila enorme de gente querendo fazer isso. E não consegue. E quando a gente tem e perde, a gente sabe o quanto dói. Exatamente. A maioria das pessoas já passou. Tinha uma colega em vários colégios que diziam que quando tocava a música do Fantástico, entrava no desespero de saber que o domingo estava acabando. Não é só a sua colega, não. A música do Fantástico. Muita gente. Que ativava o... Muita gente. E eu entendo. Por exemplo, eu entendo uma pessoa que todos vocês conhecem aqui, tampar o microfone para ela não saber que eu estou falando dela, Jane. A Jane estava num final de carreira dela que estava insuportável conviver com ela, porque ela só falava de se aposentar, que eu trabalhei a vida inteira, porque eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, e ela conseguiu se aposentar, mas ela fez uma escolha entre viver numa condição pessoal melhor, enquanto estava nativa, para uma outra condição, porque ela deixou de ter os benefícios que tinha. E tudo bem, foi uma opção dela, uma escolha dela. Ela vai arcar com essa escolha dela, ela vai ter que adequar a vida dela para aquela nova realidade dela. Mas ela chegou a um ponto de relação com o trabalho tão de amor e ódio, amor porque precisava sustentar e ódio porque precisava trabalhar, que foi a melhor coisa que aconteceu na vida minha, não dela. Ela ter se aposentado. Porque me trouxe paz. Me trouxe paz. E ela gostava do que fazia. E ela adorava o que ela fazia. Entendeu? Você via a Jeane se relacionando com algum cliente, porra, eu tinha vontade de comprar dela. Mas aí a Jeane desligava o telefone e vinha se relacionar com a família. Porra, não é a melhor pessoa que estava falando com o cliente. E eu entendo. Cansa, é ruim, é chato, mas quando a gente perde é muito pior. É muito pior. Então, a historinha aqui
Talvez por isso é que esteja associado a esforço, luta, suor, problema, cansaço, condenação e tristeza. Olha o que está associado. Não está associado em alegria, provisão, conquista, remuneração. Não. A gente associa isso aqui mesmo. Né? Só como... Vai lá. Vamos lá. Bom, o primeiro ponto que a gente vai falar, depois de entender o significado, é falar sobre a necessidade do trabalho. Ó, de acordo com a doutrina espírita, veremos que o trabalho é progresso contínuo. Ó, já falamos. Um pouquinho de cabeça. Evolução infinita. Ó, evoluir. Se a pessoa quer evoluir, quer progredir, e todo mundo está aqui, eu acho que para evoluir e progredir, o grande remédio é o trabalho. Pois é uma lei da natureza. Puxa, uma lei de Deus. Ó. Ainda segundo o Espiritismo, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza, ou seja, uma lei natural, lei de Deus, conforme esclarece as questões abaixo de O Livro dos Espíritos. Vamos lá. Ó. A gente trouxe para vocês na íntegra, a gente poucas vezes faz isso, trazer as questões do livro para a gente estudar, mas é um método mais rico para poder esclarecer essa questão desse tema. Ó. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza. Olha a pergunta que faz. Necessidade, ó, é necessário, não é recomendado. Aí a resposta, ó, o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. Ó. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Asterisco é que a gente vai falar mais na frente. Ó. Ele acabou de falar sobre o caso aí da Giane. Segunda pergunta, questão 676, ó. Por que o trabalho é imposto ao homem? Essa pergunta eu escutei a vida toda. Mas por que a gente trabalha? Mas por que a gente tem que trabalhar? Não é essa visão estritamente de pagar boleto. Ah, tem que trabalhar, claro, tem que pagar boleto. Mas por quê? Qual é a causa? Olha só a resposta dos espíritos superiores, ó. Porque o trabalho é imposto ao homem. É uma consequência da sua natureza corpórea, do nosso corpo aqui na Terra, do nosso planeta de provas e expiações. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Já falamos lá no texto. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança, o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao de físico franzino, Deus concedeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. Quer dizer, essa pergunta, essa resposta é perfeita. E aí, eu comentei, aqui ele cita do físico franzino e dos trabalhos da inteligência, né? Ele fala dos trabalhos intelectuais, né? E eles sofreram drásticas mudanças, como eu falei, né, ao longo dos últimos tempos. Vamos fazer o comentário, depois eu entro nesse meu comentário particular. Comentários. Fica evidente a necessidade e a importância do trabalho nas respostas dos espíritos acima. Entretanto, podemos perceber claramente a ressalva que ele é feita sobre o excesso de trabalho. Ele fala isso na 674, né? A civilização obriga o homem a trabalhar mais. Tem um amigo meu que fala que é a culpa do marketing. O marketing fica ali, e é verdade, na minha visão, tem uma certa... O marketing fica buzinando, aumenta as suas necessidades e seus prazeres. O nosso sistema econômico de mercado atual, o capitalismo, muitas vezes nos induz a consumos e necessidades que não precisamos. Talvez o ponto central seja a reflexão entre o supérfluo e o necessário, questão brilhantemente abordada por Allan Kardec, ver item abaixo, que a gente vai estudar hoje, e também psicografada pelo nosso saudoso médium Chico Xavier. Então, nesse comentário aqui, eu não estou criticando o capitalismo, não. Eu acho que, infelizmente, não tem esse sistema melhor, né? Mas ele acaba fazendo isso mesmo, como os espíritos superiores comentaram ali. Ele acaba induzindo a gente. Compra. Você precisa daquele negócio? Vai lá no shopping, fazer uma comprinha. Vai lá. Você precisa? Quer dizer, realmente existe isso e isso tem que ser pensado, refletido. Segundo ponto, letra B, comentário. Podemos perceber assim, diante dessas duas perguntas, tá, gente? O capítulo lá e no Livro dos Espíritos também é muito rico. Podemos perceber a divina missão do trabalho: fazer o homem evoluir, progredir, de se aperfeiçoar desde que ele haja de acordo com as suas aptidões e seja útil ao próximo.
Ou se a gente vai ver isso aqui hoje. Será que a gente está... Olha, só concluir aqui o raciocínio. Será que a gente está trabalhando de acordo com a nossa aptidão? É o que a gente vai ver no 4. E sendo útil, será que a atividade que a gente está fazendo ali, ela é útil ou a gente está jogando o nosso tempo fora? Esse é o ponto que a gente tem que refletir, que o Espiritismo bate, e não é só o Espiritismo que bate nisso não, desde 1857. Muitas correntes hoje falam isso, filosóficas. Vamos refletir sobre o emprego do nosso tempo diante de tanta rede social, tanta internet, tanta tecnologia, ok? Só por que a gente escutou logo na primeira frase? Por que uma expiação não uma prova? Trabalho. Então, é a linguagem que ele utilizou. Na verdade, é uma prova e uma expiação. Porque é uma expiação. Foi a resposta dele. Ele quis, por que acontece? A gente falou isso aqui numa sessão. A diferença de prova, a gente vive no planeta de prova e expiação. Prova, todo mundo está aqui, tem prova. Expiação é uma coisa mais forte, uma prova mais intensa. Por exemplo, o cara já nasceu numa cadeira de rodas. Então, ele vai ficar até os 7 anos. Mas aqui ele está usando como sinônimo de um raio de prova. Ele utiliza, exatamente, aquele utiliza perfeito. Também é uma prova, eu li também assim, é uma prova de expiação. É que esse peso mais árduo aqui no planeta é mais a turma utilizou expiação. Vamos só entender um pouquinho aqui o seguinte: pode ser expiação, pode ser prova. Quando é que alguma coisa é uma expiação? Quando ela é mais contundente. Vou chamar assim. Mais difícil de Você precisa se remunerar e você odeia o que você faz. Odeia. Mas foi a única coisa que você conseguiu fazer para se manter dentro do lado certo da lei. Eu não vou roubar ninguém, porque eu sou honesto, então eu vou trabalhar. O trabalho que eu consegui é esse, eu odeio isso, mas eu preciso me remunerar. Eu vou fazer isso aqui o resto da minha vida odiando o que eu estou fazendo. Mas será que isso não é resultado de falta de autoconhecimento? Não, é lógico que é. Tudo é mas toda a expiação e toda a prova, ela vem através da falta do autoconhecimento ou do conhecimento. É por isso que a pessoa não faz o que gosta. É por isso que ela não faz o que tem que ser feito. Se ela tivesse feito lá atrás o que tinha que ser feito, ela não fazia agora aquilo que não tem que ser feito. Faz por obrigação, por necessidade. Está aqui na frente, no 4 a gente vai abordar isso. Mas sabe o que o Espiritismo fala? Que a culpa é dos pais. Só que eu estou dizendo não. Que não estimula isso. Está escrito aqui no 4. Vocação e talento. A gente vai chegar lá. Eu acho que é pegar... Vamos chegar no 4, senão... Posso fazer um comentário rapidinho? Claro. Eu venho pensando, você está falando aí de transformação do trabalho, uma coisa que eu venho pensando há muito tempo é fazer uma analogia. Eu acho que hoje a gente está passando pela maior transformação de trabalho que a gente vai passar, estou falando de trabalho de física. Eu também acho. Eu acho que ainda não é uma maior transformação. Artificial. Eu acho que essa maior vai chegar daqui a 10 anos. Então, estou falando começou agora, Não estou falando de agora. Estou até conversando isso ontem com o Eduardo. E a tendência é que no futuro, a inteligência artificial, a robótica, tudo vai fazer, e num futuro nem tão distante, vai substituir o homem em diversos. Hoje já tem diversos trabalhos que o início da inteligência artificial já está substituindo. Eu vejo exemplos claros dentro de casa, tá? E coisas que eu vejo muito vídeo, e ver o que se espera para o futuro. E aí eu faço uma analogia com o mundo espiritual, que fala que é 100 anos à frente daqui. E tudo que a gente lê sobre o mundo espiritual, não existe muito trabalho como a gente vê, não existe um economista, não existe um marqueteiro, não existem os médicos espirituais. Não, existe o economista sim, tanto que ele vem para cá para fazer a parte de economia dele. É aquele que vem por paixão, por aquilo que faz, e faz muito bem feito. Talvez para isso, estou falando lá em cima, ele não precisa ter um economista porque não tem dinheiro. Entendeu? Mas lá não precisa ser nada. Exato, é isso que eu estou falando. A gente não está caminhando para isso, a gente está chegando numa evolução, nosso mundo não está como prova de expiações, mudando para regeneração. Será que esse não é um futuro, não de 10 anos, mas de 20, 30, 40 anos, a gente trabalhar menos, servir mais ao próximo com energia,
Lembra a que gente não está chegando falou? mais próximo do que é lá? É uma Mas não é o reflexão fim que do eu faço. trabalho. É uma boa reflexão. Não é o fim do trabalho. Sim, Esse não, é o mas ponto. É uma mudança. É a mudança do É uma trabalho. transformação. Seja útil ao próximo, se uma você útil de outra forma. Então, lembra que a gente falou lá atrás que o trabalho aqui, Mas ó. o trabalho formal, eu Ó. acho que ele tende a extinguir. Mas Ó. tem uma corrente que fala sobre isso. Né? É por isso que o trabalho é uma necessidade. Não, está aí aqui em outro lugar. isentar, O trabalho. Ó, Não vem isentar o homem. a ação de todas as inteligências do homem. O trabalho, ele não é só o trabalho físico que te traz a remuneração. É o trabalho do estudo, é o trabalho mental, é o trabalho. E eu acho que, naturalmente. Porque como é que são. Vamos adiantar. Você falou em provas e expiações, regeneração. Vamos adiantar. Mundos ditosos. Não tem trabalho físico. A alimentação tem. Se você considerar que alguém precisa se alimentar, alguém precisa plantar. E eu não sei se vai ter um robô para plantar. Se tiver, nem isso vou precisar fazer, um robô para colher. Não sei, isso pertence ao futuro que eu não consigo enxergar. Mas Não é esse trabalho daqui. não é esse trabalho, é um outro trabalho. Nosso planeta. É o trabalho. Você ajuda o próximo. É o trabalho de doação, Transmissão de conhecimento. né? De entendimento, de conhecimento, de estudo e doação. Que eu acho que é o que a gente busca para o futuro, quando eu falo de mundo do futuro lá, né? Para a gente ainda é uma realidade muito distante, dos mundos ditosos, dos mundos felizes. Jesus trabalha. Tu acha que Jesus carregou um saco de cimento semana passada? Assentou um tijolo? Operou alguém? Operar até pode ter operado. Trabalha que nem um cão, que ele toma conta de um planeta. Ele administra essa bagunça. Olha o problema que ele arrumou para ele. Trabalha desesperadamente. Mas é outro trabalho. Sim, O trabalho de educação moral. O trabalho formal, como eu disse. Não, eu entendi o que você falou. É uma Não, mas transformação. a tendência é essa. A tendência é essa. Que eu tô falando. A tendência é essa. E é caminho evolutivo. A máquina vai fazer os trabalhos braçais. É caminho A gente evolutivo. vai trabalhar mais ali espiritual. É caminho evolutivo. Ajuda ao próximo, conselho, É o conversa. trabalho, educação moral. Mas vamos lá, que a gente já está no 2, ainda é necessidade do trabalho. Olha a pergunta 679 que a gente separou para trazer. Tem muitas perguntas lá, tá, gente? Volto a repetir. Essas são só algumas que a gente trouxe. Olha que pergunta maravilhosa. O homem que possui bens suficientes para assegurar a sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Ou seja, vou falar aqui bem popular. O rico não precisa trabalhar? O Neymar, o jogador rico, a pessoa que atingiu um patrimônio gigante, ele não precisa trabalhar? Olha a resposta do espírito superior. Do trabalho material. Vai falar do que você falou. Talvez. Do trabalho material, talvez. Não precisa, que ele diz. Mas não da obrigação, não está recomendando de se tornar útil na proporção dos seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência. E a maioria fica na ignorância, a maioria não quer estudar. Ele está dizendo que você tem a obrigação de aperfeiçoar a sua inteligência, ou a dos outros. Olha só que fantástico, fantástico. O que é também um trabalho, quer dizer, ele está dizendo aqui que também é uma ocupação útil. Se o homem a quem Deus concedeu bens suficientes para assegurar sua subsistência não está obrigado a comer o pão com o suor da fronte, a obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto maior tenha sido a cota de tempo livre que lhe coube adiantadamente para fazer o bem. Que lavada, hein? Então essa aqui... Eu acho que todo mundo, como você falava muitos anos atrás, todo mundo deveria estudar isso nos colégios, porque o cara fala assim, então eu ganho dinheiro, eu estou trabalhando para quê? Para ganhar dinheiro. Então você está trabalhando, você está no caminho errado, porque você puxa uma torre de Babel. O trabalho, segundo a visão espírita, não é esse de você conquistar, atingir o meu milhão, parei, acabou. Não, o trabalho é uma evolução infinita, é um progresso infinito. E aí vem o comentário aqui. A resposta dos espíritos superiores é categórica, categórica. Essa questão da necessidade do trabalho, a gente ainda está no item 2, necessidade do trabalho, e da obrigatoriedade de se tornar útil, envolve a todos no planeta, sem exceção. Ninguém está isento da lei do trabalho. Então é esse o ponto
que as pessoas, como o Alexandre falou, mas as pessoas não estudam, elas vivem em quimeras, né, que a gente chama, o Kardec fala, elas vivem num mundo da ilusão, achando que, não, para aí. Então é importante essa educação moral. Quer ver? Ó, segundo comentário, que eu acho mais fantástico, que é o comentário do Herculano Pires. O Paulo sempre cita esse cara. Esse cara que fez a tradução, não foi desse aqui não, foi um livro que eu tenho do Leike, que é o Allan Kardec, editora de São Paulo, que eu ganhei. É um livro dos Espíritos, só que é outra editora, né? Não é FEB. Olha o que esse cara disse, ó, nota de Herculano Pires, da questão 676. Vemos que no item 676, que sem o trabalho o homem permaneceria na infância intelectual. O Espiritismo não encara, portanto, pois, o trabalho como uma condenação, segundo dizem alguns marxistas, mas como uma necessidade da evolução humana e da evolução terrena. Ó, necessário evoluir. Trabalhar não é sofrer, mas progredir, desenvolver-se, conquistar a felicidade. A diferença está em que, para os marxistas, a felicidade se encontra nos produtos materiais do trabalho na terra, enquanto para os espíritas, além dos proventos imediatos da terra, lógico, tem que pagar as contas, como a gente acabou de falar, o trabalho proporciona também a evolução espiritual. Por isso, não basta dar trabalho ao homem, como diz o professor Kardec, né? Sendo também necessário dar-lhe educação moral, ou seja, orientação espiritual, para que ele possa tirar do trabalho todos os proventos que este lhe possa dar. Ou seja, essa visão de progresso intelectual, progresso moral, é muito importante, senão ele cai nessa questão da 679, em que ele acha que, bom, se eu conquistei X, eu não preciso mais trabalhar, não preciso mais ser útil. Então aqui a gente entende que a gente trouxe esse comentário do Herculano Pires, logo nesse capítulo, que não é todas as... Não é toda... Ó, se você pegar esse livrinho aqui da FEB, não tem essa nota do Herculano Pires, tem que ir lá nesse livro que eu estou falando, que é essa edição da Leike. Obrigado. Então, Então são duas... Para a gente encerrar a necessidade, que a gente tem que falar da importância do trabalho, a gente só falou da necessidade ainda, das aptidões ainda e da felicidade que o trabalho proporciona. Então a gente abordou nesses aspectos todos. Para encerrar essa questão do item 2, a gente tem duas alavancas, né? O progresso, lá no Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, o Kardec ele aborda o seguinte, que o ser humano ele progride de duas maneiras, intelectualmente e moralmente. Tem encarnações que ele é mais intelectual e menos moral. Exemplo, se tornou um professor, um doutor, vai dar aula, mas ele não progrediu tanto em moralidade, ele não faz tanto bem, não entende que aquilo ali é necessário. E outras encarnações, ele é mais moral, ele evoluiu mais moralmente. Ele não estudou, não se tornou um professor, não, às vezes nem se formou, mas ele é uma excelente pessoa, faz a caridade, etc. e tal. O Kardec explica que essas alavancas elas vão se equilibrando com o tempo. Só o tempo vai equilibrando o progresso moral e intelectual. E ele diz uma coisa que a gente já estudou aqui há muito tempo atrás, que o progresso intelectual leva ao progresso moral. Aí, lá 780. Aí o pessoal pergunta, mas como? Porque o homem acaba estudando, e ele acaba distinguindo entre o bem e o mal, e aí consegue ver, puxa, isso aqui eu posso fazer isso de bem. Mas ele também explica que muitos que estudam acabam utilizando a inteligência, na 780b, para fazer o mal. E a gente não precisa nem citar aqui na humanidade quantos estudaram muito, grandes doutores e sábios, e acabaram fazendo coisas trágicas, né? Então esse é um ponto que eu anotei aqui, quando eu estava relendo, para passar para vocês, complementando. Mas essa nota do Herculano Pires ela é perfeita, ela explica essa necessidade do trabalho. Ok? Vamos então para o item 3, a importância e o valor do trabalho, que a gente falou que é necessário. Aí, pessoal, mas é necessário, mas eu não gosto não eu não acho importante não. Eu não sinto valor nisso não. Vamos para o item 3? Quer comentar uma coisa? 2? Não.
Então vamos seguir. Ó, o espírito... Rapidinho. Vocês já viram o que está acontecendo com a juventude? Esse é um ponto que a gente falou, eu falei na abertura. Já observaram? Eu observo muito isso. Tem uma sobrinha pequenininha e tem um sobrinho neto do Tomé. Tem 12 anos, talvez. Ele almoça com fone de ouvido, ele janta com fone de ouvido, ele socializa, quer dizer, ele não socializa, ele está num grupo com fone de ouvido, todo mundo aqui conhece, todo mundo já viu, né? E um telefone ou um tablet no rosto. A sobrinhazinha de 2 anos, ela já, e é uma coisa natural, porque a geração é assim, já recebe logo um celular ali para ficar olhando. Parte vem do desenvolvimento das possibilidades tecnológicas. Os celulares, a internet, as redes sociais. Está disponível para ela, né? Mas vai falar aqui sobre a responsabilidade dos pais, cabe aos pais ter o bom senso de conseguir fazer um equilíbrio nisso. E ontem eu voltava para casa, eu, Tomé e a Gelo, quando saímos daqui, e a gente, quando saiu daqui, eu falei, não sei como é que o assunto chegou nisso, tá? Ele falando sobre o neto, que teve que sair da escola pública porque estava sendo aprovado automaticamente. Não faz prova. Passou de ano. Quando você entrou no colégio em fevereiro, em dezembro você está aprovado. Não precisa nem ir à aula. Não tem prova. Mas tudo bem. Depoimento dele. E aí, decisão familiar. Vamos tirar ele do colégio público e vamos botar no particular. E o garoto está sofrendo. Porque ele chegou num colégio em que, quando você entra no colégio, você já não está aprovado, você tem que conquistar aprendizado, que nós estamos falando disso aqui, isso é trabalho, para evoluir. Evoluir em quê? Na matemática, no português, na história, E aí eu do nada falei assim, gente, eu duvido que a gente pegue qualquer jovem de até 25 anos que não tenha cursado nada num colégio cívico-militar que cante o hino nacional todo. Todo, de ponta a ponta. E aí eu piorei. Se você sentar num grupo de 20 adolescentes hoje e falar assim, o que é isso aqui? Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da... Eles não vão ter a menor ideia do que você está falando. Hino da Independência, nunca nem ouviram falar. Não vou perguntar se é um pagode. Então, tal qual é a responsabilidade dos pais, e voltando agora para a responsabilidade que a gente vai falar agora, estou só me antecipando, que é o porque ficou preguiçoso ser pai e mãe. Você vai no restaurante, eu ia no restaurante com meu filho, o tablet dele era, irmão, arruma um papel aí para mim, eu já levava de casa, e uma caixa de lapiseira. Só que o problema é que ele ficava desenhando e assim, pai, aqui ó, o que eu fiz, você tinha que ficar vendo ali o sol todo torto que ele fez. Você pegava na mão dele para ele poder fazer aquilo ali, ajudava. Então você interagia até no restaurante com o teu filho. Hoje você pega o tablet, entrega na mão dele e fala assim, deixa eu comer em paz. Mas educado é trabalho. Eu não quero ter trabalho de ser pai. Não quero ter trabalho. Gente, pelo amor de Deus, está sendo gravado aqui. Eu estou generalizando. Ninguém precisa se doer por causa disso, não, tá? Eu estou generalizando. E aí, mas o que trouxe isso? O desenvolvimento da tecnologia, as possibilidades que são oferecidas, a inteligência artificial, a internet, as redes sociais. Eu ontem fiquei numa mesa muito agradável, eu, meu amigo Tomé, minha esposa e meu filho de 34 anos. Meu filho sentou na mesa, pegou o celular e ficou. Até que teve uma hora que eu peguei o meu celular e mandei um WhatsApp para ele. Ele estava aqui, ó. Eu falei assim, bora conversar ao vivo e a cores? Aí ele leu, olhou para mim e fez assim. Ninguém tem minha avó, mas então, é só a falta do... Não é negar, isso é um caminho sem volta, não tem como se deixar isso permanecer na vida da gente. É só tentar ter um pouco de equilíbrio. Exatamente. Mas vamos para o 3 agora, que esse 3 é muito, muito legal, tem uma mensagem bonita, né? A importância e o valor do trabalho. Falamos do significado,
falamos da necessidade do trabalho. Agora vamos falar do terceiro aspecto que a gente trouxe para vocês, para sintetizar o trabalho, que é a importância e o valor que ele tem para a nossa vida. A gente tirou um trechinho, não é do Livro dos Espíritos, e nem é do Evangelho. É de um livrozinho do Chico, pelo Espírito Humberto de Campos, que é Reportagens de Além Túmulo. E que também está, esse trecho foi tirado também daquele estudo da doutrina espírita, que tem lá vários livros. Tem essa passagem aqui, muito bonita. O Espírito Humberto de Campos nos esclarece sobre o valor do trabalho através da narrativa abaixo, entre Cecília e Teresa, ex-religiosa de Espanha. Eu acho que é Santa Teresa, que foi canonizada lá de Ávila, que é na fronteira de Portugal com Espanha. Mas deixa eu só contextualizar aqui para vocês. Essa moça, se não me falha a memória, eu não revisei isso aqui, mas eu tenho certeza, quase certeza que é isso, se não me falha a memória, essa moça Cecília, ela desencarnou nova, com 20 e poucos anos, e ficava orando, passava a vida orando. Aí ela foi pedir explicação para a santinha dela, que era a Teresa. E Teresa veio conversar com ela em espírito sobre esse caso. Segundo essa narrativa, que é muito emocionante, a gente trouxe para vocês, a Teresa veio e fala com ela assim, pedes medicamento para teus males e recurso contra tentações. No entanto, para ambos os casos, eu somente poderia aconselhar o remédio do trabalho, ele dá como remédio. Não aquele que apenas saiba receitar obrigações para outrem, ou que objetive remunerações e vantagens isoladas. Não é só esse trabalho, mas o trabalho sentido e vivido dentro de ti mesma. Este é o guia na descoberta de nossas possibilidades divinas, no processo evolutivo do aperfeiçoamento universal. Nele, Cecília, ela falando para ela, a santa falando para Cecília, a alma edifica a própria casa, cria valores para a ascensão sublime. Então, esse trecho é muito bonito, porque ele fala um aspecto do trabalho sobre dois pontos que a gente quer trazer para vocês, que ele é um remédio para os males, né, da vida. Isso dito, se você fizer a pesquisa, médicos vão falar isso, ocupa a mente. E outro que ele fala aqui é do trabalho vivido e sentido dentro de ti mesmo. O que é esse trabalho vivido e sentido dentro de ti mesmo, gente? É o trabalho refletido. O trabalho, como o Espiritismo é uma filosofia, antes de tudo, né? Ele é uma filosofia. Ele fala o seguinte, aquilo que muitos filósofos falam, muitas correntes filosóficas falam, a gente teve que estudar muita filosofia, e ele fala o seguinte, se o teu trabalho faz com que você não reflita, muda seu trabalho, ele não te faz uma pessoa melhor. Quer dizer, ele não faz, ele pode estar até te dando a remuneração, mas ele não está fazendo você crescer, evoluir, porque ele não está fazendo você refletir. O trabalho mecânico, ele faz isso. Você já percebeu? A pessoa às vezes está limpando em casa, fazendo um trabalho mais braçal, pode ser eu, a empregada, a faxineira, a minha mulher, você percebe que a cabeça está voando, porque ela está pensando em milhões de coisas. Porque aquele trabalho ali, ele não é um trabalho intelectual no sentido dela conseguir parar, refletir e pensar. Nada contra o trabalho braçal, pelo contrário, a gente valoriza todos os tipos de trabalho. Tem até gente que ganha até mais com o trabalho físico, braçal. O que ela quis dizer aqui são esses dois aspectos, que é o remédio e a reflexão. Pensem nisso, vocês têm que ter, vocês têm que ter. A recomendação do Espiritismo é que o trabalho seja um trabalho que faz a gente refletir, pensar. Se a gente não está conseguindo pensar com o nosso trabalho, a gente tem que pensar sobre esse aspecto. Esse é um ponto bonito, interessante. Aí, continuando, o trecho abaixo também ressalta brilhantemente a importância do trabalho nas tribulações da vida. Olha que bonito. O trabalho é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas.
em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz, o criminoso se regenera. Então ele fala aqui que o trabalho ele é importante, o valor que ele tem, esse livro é um pequenininho, acho que tem até aí, é o Voltei, do irmão Jacó, também é de Chico Xavier. Então ele fala sobre a importância e o valor que o trabalho tem. Só que qual é o problema nosso? Volto a destacar. O problema nosso é aquele que a gente leu lá no início. Ele ainda tem um peso etimológico trazido pelo nome de pesaroso, ruim, enfadonho, cansativo. E todos esses aspectos não são analisados. Ok? Falei demais, né? Quer comentar? Não. Ok, gente? Então vamos para o item 4, que é um item que eu considero assim, se fosse me perguntar qual seria o cerne da questão desse trabalho de hoje, do trabalho sobre o trabalho, eu ia dizer que é o item 4 da aptidões naturais, da vocação, dos talentos, que eu sempre fui uma pessoa, compartilhar com vocês, que eu sempre gostei dessa parte, trabalhei com RH há muitos anos, tive a oportunidade de contratar, fazer processo de seleção, contratar muita gente que a gente vendia mão de obra, né, durante muitos anos. E essa questão do talento RH eu estudei muito. E esse é um problema que a gente tem na sociedade atual, que as pessoas não estão querendo olhar para as aptidões, como o Alexandre falou, sobre o talento. Elas estão querendo olhar para o... E aí o que acontece? Vai acontecer cedo ou tarde, a não ser que a pessoa desvie o rumo, e graças a Deus que a gente desvia o rumo, né? Vai ser causa de infelicidade, né? E aí vai ser aquela pessoa que ganhou dinheiro, mas está triste. Ganhou dinheiro, mas está doente. Isso aconteceu comigo, aconteceu com o Paulo, aconteceu acho que com o Alexandre. A gente comentou aqui já, outras pessoas não vão entrar nesse mérito agora, para não tomar mais o tempo. Que a gente tinha o carro, e o Paulo comentou, a gente tinha o carro 2.0 na garagem, mas não era feliz. E isso, acho que a gente pegou esse exemplo, por isso que a gente foi pro... Eu, então, tive inúmeros problemas parecidos, ou piores. E isso por quê? Porque a gente colocou na frente a questão do... E se a gente colocou, a gente percebeu que não só a gente, milhões de pessoas colocam. Então, esse ponto aqui das aptidões naturais, item 4, e vocações, deveria ser um dos pontos principais para a gente poder debater esse assunto. Vamos lá? Ao refletirmos sobre a importância do trabalho, não podemos esquecer dos conhecimentos trazidos pelo espírito na sua trajetória evolutiva. Todo mundo esquece isso. O talento que a pessoa já nasce tendo. Esse cara aí é bom de matemática. Esse cara aí vai ser um bom médico. Esse cara aí adora, cirurgia, vai ser cirurgião. Com certeza. Todo mundo tem esses talentos. Só que quem é ateu ou quem não tem religião, não acredita em reencarnação, anula um pouco isso e prejudica um pouco essa visão. Se as vocações fossem respeitadas, poderão trazer... Se as vocações forem respeitadas, poderão trazer maiores realizações e felicidade nos trabalhos realizados. As questões de abaixo esclarecem esse ponto. Olha lá. Trouxemos só 2 questões. O capítulo é gigante. Depois vão lá, por favor, no 900 e pouco, onde fala sobre isso. Talentos, aptidões naturais. É lindo. Acho que tem 20 perguntas que falam sobre isso aqui. Olha só que bonito. Acho que vocês já perguntaram isso aqui hoje. Pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica evidentemente a nossa vocação nesse mundo. Nesse mundo aqui que a gente está encarnado. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação? Olha só, ele está perguntando, será que muito problema não acontece que a gente não segue isso? Olha a resposta, o tapa na cara com luva aí que a gente falava isso antigamente, que o Espírito dá. Isso é verdade. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, olha, o Alexandre falou aqui do orgulho no início, fazem os filhos se desviarem do caminho traçado pela natureza. Natureza deles. A natureza deles. Comprometendo-lhes com isso a felicidade.
mas serão responsabilizados. Alexandre comentou isso no início. Esquece da vocação. Aí ele continua batendo, 928A. Olha só que linda pergunta. Eu sou fã dessas duas perguntas há muitos anos, é por isso que a gente trouxe. Eu fiz questão na época, eu falei com o Paulo, a gente tem que botar essa 928A. Ele fala assim, ó, então considerais justo, então, que o filho de um homem de alta sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, se fosse essa a sua aptidão? Ele pega e quer dar uma brincada com o espírito superior. Então, vem bem. Então eu tenho aqui um cara da alta sociedade, super rico, falamos aqui na mesa. Tu acha bonito então, tu acha correto então, ele não fala bonito, que ele fabrique tamancos? Olha só a resposta do espírito. Não precisa cair no absurdo e nem no exagero. A civilização tem as suas necessidades. Por que o filho de um homem da alta sociedade, como dizes, teria de fazer tamancos? Se pode fazer outra coisa. Ele pode ser um técnico, como o Alexandre Paulo sempre fala aqui. A gente precisa muito de técnicos. Técnicos de eletrônica, técnicos de informática. Hoje, o Brasil está carente de muitas funções. Eu acho que o Seródio perguntou agora sobre o trabalho. Existem funções que não tem... não está tendo aqui, a pessoa tem que ir para fora, né, do país, e tem outras muitas e muitas vagas que não são supridas, porque as pessoas não querem, elas não querem principalmente por esses dois motivos, porque não tem mão de obra, porque não está dando dinheiro, e aí tem um excesso muitas vezes de vagas. Desculpa sair porque me lembrei disso, foi intuição, mas aí voltando para cá, se pode fazer outras coisas, foi esse exemplo que eu citei, aí ele continua. Ele poderá sempre se tornar útil, ó. Aí ele responde a pergunta, ele vai poder sempre se tornar útil na medida das suas faculdades, se não as aplicar em sentido contrário, ó. Vai ter sempre opção para ele fazer. Assim, por exemplo, aí ele dá um exemplo. O médico que perguntou, quis brincar com ele, aí ele deu um exemplo. Em vez de um mau advogado, poderia ser talvez um bom mecânico. Ou seja, então tá, esse filho da alta sociedade, que seja o advogado, ele cita aqui, que seja o engenheiro, que seja o médico, o que você quiser que ele seja, vai ser mal, segundo aqui, eu estou interpretando assim, né? Mas ele poderia ser um bom técnico, um bom mecânico. Então isso aqui... são exemplos que não se dão mais, né? A gente estava comentando, não dão mais na sociedade, nos colégios. Você tem que estudar a doutrina espírita e tem que ter, ou talvez alguns professores com uma visão espiritualista, para ter uma visão além da matéria, para poder esclarecer essa questão da questão. E é muito grande, tá, gente? A gente vai ter que encerrar aqui, porque é um tema muito legal, que eu gosto muito, sou fã. Mas é um tema muito... A gente vai ter que encerrar, porque a gente só trouxe as duas perguntas. E aí o Kardec, ele faz uma nota para fechar aqui, ó. André, posso dar uma... Pode. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu trabalhei 6 meses no BNH. Nessa época eu tinha licença-prêmio para tirar no magistério. Então eu ganhava 3 vezes mais no magistério do Banco Nacional da Habitação e mais o salário do magistério que eu estava licenciado. Então eu ganhava 4 vezes o salário inicial que eu tinha. Com 6 meses eu pedi demissão e fui concursada. Eu não entrei assim, como tinha outros lá, que era através de uma empresa, alguma coisa. Fui concursada e quase todo dia, 6 da noite, eles tocavam música o tempo todo, tocavam uma Ave Maria. Eu corria para o banheiro, que era de mármore e Carrara, sentava no vaso e chorava copiosamente. Então isso não estava me fazendo bem. E aí, o que eu fiz? Pedi demissão. Tá forçando a tua natureza ali. Pedi demissão, voltei para o magistério. Lá eu trabalhava com uma máquina IBM Esfera elétrica corretiva, voltei para trabalhar com mimeógrafo alto. Legal. Dando aula em Água Santa para muitas crianças do Morro da Meira, lá da Meira 18, Morro do 18. E voltei muito mais feliz, ganhando 3 vezes. Aí lá tinha 13º, 14º, o magistério não tinha. E voltei muito mais feliz. Só fiquei infeliz, quase realmente adoeci muito. Foi quando teve a aprovação automática, que eu não aceitava, muita gente bate a palma. E eu vi aluno meu que eu tentei alfabetizar e a criatura chegou no 5º ano analfabeta. E toda vez que eu reprovar, a legislação aprovava a criatura.
Voltei para o magistério e fiquei muito mais feliz até chegar a essa situação da aprovação automática. Então, tem um amigo meu também de infância que ele foi professor de educação física, ele estava quase formando de desistir, falou, não, eu quero ser psicólogo. Ele falou, não estou me sentindo bem. Eu acho que essas correções de rumo são fundamentais. E outra, você me fez lembrar com o teu exemplo, eu ia trazer para cá, mas é tanta coisa para a gente trazer que a gente pensa de manhã. A minha calculadora HP 12C, o Paulo sabe, falava isso para mim. Eu amo fazer conta, eu ando com ela, eu tiro férias, eu vou no avião, na janela, fazendo conta, quanto vai poupar, quanto eu posso ganhar, quanto eu posso economizar. O pessoal é maluco, né? Eu falei, não, maluco, eu gosto disso, eu amo isso, eu faço nas minhas férias, eu adoro fazer conta. Tem gente que tem lá um mapa, uma vez eu fui no médico, ele tinha um mapa lá, uma tela do iPhone, iPad, né, aquela tela gigante, que era um telão da Apple, com o Google. Aí eu perguntei para ele, o que é essa janelinha aí? Cada janelinha dele do dia era uma cirurgia. Eu falei, você vai operar todo dia, cirurgia, operando. Eu falei, caraca, esse cara é maluco. Quer dizer, ele tá na aptidão dele, ele ama ter que todo dia abrir ali, cortar. Eu gosto de fazer conta. Outras pessoas gostam de fazer outras coisas, jogar bola. Enfim, a gente tem que seguir, só que eu descobri isso, eu lutava um pouco com isso. Então, assim, hoje eu até brinco, eu ando armado. Agora eu não falo mais isso não, porque hoje tem a sociedade um pouco bélica. Antigamente eu falava, eu tô armado, o pessoal ria. Hoje eu não posso falar que eu tô armado, o pessoal acha que é verdade. Então eu sempre falava, eu tô armado, eu vou no bolso de uma loja, aí tô com a minha HP, ó, sou professor de matemática, vou fazer conta aqui. Eu sempre brinco com isso, muitos anos, já mais de 20 anos. Então, quer dizer, mas eu gosto de... Todo mundo tem que achar, na verdade, a gente trouxe isso aqui, que a pessoa tem que achar, fazer o que gosta. Ele falou do caso que eu citei, que eu acho legal pra caramba, que a minha irmã também é uma excelente vendedora, ela tinha... As caixas ficavam empilhadas na Natura, lá na Penha, quando a gente era solteiro, morava na Penha, ali em frente ao Getúlio Vargas, as caixas ficavam empilhadas na portaria, que ela vendia Natura e chegava caixa de Natura para ela vender com 18 anos. Ele falou da Jeane, que ela é boa vendedora, ela gosta de fazer aquilo. Pode não estar fazendo, talvez, bem ou sufocada naquele determinado emprego, naquele momento, mas ela tem um talento, ela gosta, é a vocação dela. Isso não deve ser retirado, pelo contrário, você tem que fazer e procurar um formato de trabalho para tentar, que aí você vai buscando, e buscar e acharei, você vai buscando um formato de trabalho que te dê um prazer e que equilibre isso com o tempo, né? Isso que o espiritismo acaba ensinando para a gente, que equilibre remuneração, que equilibre para você poder tentar fazer aquilo que você gosta. Porque imagina você com 50, 60 anos, há 30, 40 anos fazendo o que você não gosta. Como você vai chorar? Você não vai aguentar. Não vai... Então, assim, foi muito bom, obrigado por você ter falado isso, que eu lembrei da minha calculadora HD, que eu sempre ando com ela. A nota do Allan Kardec, ó. O deslocamento, preste atenção, o deslocamento dos homens da sua esfera intelectual própria é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada, falado em 1857, é uma fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio vem juntar-se a isso, impedindo o homem de recorrer a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como o supremo remédio para escapar ao que ele julga uma humilhação. Se uma educação moral o tivesse preparado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais ele seria apanhado desprevenido. Então a gente tem que tentar fazer a nossa parte. Falar isso para um vizinho, para um primo, para um filho, para um parente. Claro, a pessoa tem o livre-arbítrio, ela vai escolher. Mas hoje não se ensina mais isso. É difícil você... ou se ensina muito pouco, né? Como o mundo está passando por uma grande transformação. Então, é isso que a gente queria trazer sobre a aptidões. É muito grande, tá, esse assunto. Leia depois lá, que tem muitas perguntas. Quer para a gente fechar o último? Que aí nós vamos para o último item, que é a felicidade e infelicidade relativa. Pode seguir? E aí, para o último item que a gente trouxe sobre o trabalho, significado do trabalho, a necessidade do trabalho, a importância do trabalho, as vocações, os talentos, as aptidões. E para fechar a felicidade e a infelicidade relativa, a gente abordou aqui o trabalho sobre diversos aspectos pela ótica espírita. Então a gente queria trazer para fechar
esse estudo de vocês hoje, tá? Com vocês hoje. Item 5. Felicidade e infelicidade relativa. Questão 922. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um? Não, perdão, ele afirma: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro. Aí ele pergunta: há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Olha que pergunta difícil, né? Se um me agrada, esse não me agrada, outro agrada, desagrada, esse que me desagrada, me agrada. Se tem isso nos homens, nos bilhões, quantas almas são? São 8 bilhões, né? Mais os desencarnados. Aí ele responde: para a vida, olha só que fantástico, poder de síntese, para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Comentários, já na outra página. Fica claro na resposta acima que, com relação à vida material, o homem deve buscar a posse do necessário se quiser ser feliz na Terra. Dessa forma, terá mais chance de estar em paz com as suas realizações. Então faz todo sentido a que a gente falou lá no início sobre o negócio do rico. Por que a pessoa às vezes bota o dinheiro na frente, como eu dei o exemplo nosso aqui, citei na abertura do item anterior, e não fica? Porque, na verdade, segundo a doutrina espírita, o mundo espiritual é a posse do necessário. A gente precisa de muito menos do que a gente acha que precisa, né? Tinha um professor meu lá do Frei Luiz, e que ele brincava, o grande professor Paulo, ele sempre falava isso. Ele falava: uma vez o cara foi comprar um helicóptero, perguntou para mim o que eu devo fazer. Eu falei: compra 2. Ele ficou brincando, né? O cara comprou um helicóptero, nada contra a pessoa comprar um helicóptero, pode comprar um helicóptero, mas ele foi e comprou 2. Quer dizer, ele tinha um carro, 2 carros, ele tinha 5 na garagem. Então, nada contra a pessoa faz, e o Espiritismo é uma doutrina que ele dá liberdade para a pessoa fazer o que ele quiser, mas ele tem que, a gente é obrigado aqui a falar, que a pessoa tem que procurar refletir se essa quantidade é necessária. Se ele tem uma mulher, 2 filhos, às vezes é necessário. Ele tem que estar sempre buscando refletir nessa necessidade, porque, segundo a doutrina espírita, é a posse do necessário pelo lado material que traz a paz de espírito e a realização. E não essa busca incessante pelas conquistas, né? Segundo o Espírito. Então é isso que a gente tem que refletir. Mas ele não condena absolutamente, até porque todo mundo tem o direito de usar os recursos que Deus lhe dá. Isso é um ponto interessante, né? Cada doutrina fala, não vamos falar sobre isso hoje, tá? Lá é outro estudo, que é utilizar os recursos que Deus nos dá e que a gente conquista da melhor maneira possível, até porque o trabalho honesto é abençoado por Deus segundo a própria doutrina. Então está lá no capítulo 16 do Evangelho que as conquistas nossas, os proveitos que nós conquistamos com o trabalho honesto é abençoado e Deus permite. Ou seja, ele não condena a riqueza como acontece e é ensinado muitas vezes em outras seitas aí erradamente. Então tem que ter esse contrapeso aqui para a gente acabar não caindo nos extremos, ok? Então, mas é muito importante esse conceito de necessário, tá? E aí, para fechar o 715, ele fala assim: como pode o homem conhecer o limite, então, do necessário? Já que você falou, aí ele fala: o sensato conhece por intuição, e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Foi o que a gente falou aqui. É só você vivendo e aprendendo que a gente vai ver: epa, isso aqui eu exagerei. Isso aqui não precisa. Isso aqui não precisa de 2, precisa de 1. Talvez 1 seja necessário. Aí ele continua batendo, perguntando: a natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Quer dizer, no nosso próprio corpo? Aí o Espírito responde assim: sim, mas o homem é insaciável. Olha a palavra aí, insaciável. É aquilo que a gente falou lá no início. O homem, aí eu brinquei que é o
A causa, né, que não é, desculpa, não é a causa não. É que o homem é igual ao dinheiro. O dinheiro não é, como o Paulo sempre comenta aqui, não é a fonte de todos os males. Continuando como está escrito, eu acabei de dizer assim, não. É o emprego do dinheiro. Pelo contrário, o dinheiro é a fonte de muita coisa boa. Pesquisas, riqueza, distribuição. Imagina se não fosse o dinheiro. O que o homem faz é abusar do dinheiro. Então aqui é a mesma coisa. A natureza não traçou o limite do necessário em nossa prova. Sim, mas o homem é insaciável, como eu comentei. Ele quer 1, quer 2, quer 3, quer 4, quer 5, ele não para. Né? O Alexandre comentou isso na abertura e explicou isso bem. O homem ele é mais orgulhoso, ele começa a ver que foi eu que consegui, aí ele acaba se perdendo um pouco na questão do orgulho e ele acaba sendo insaciável, palavras dele. Mas continuando, que eu acabei saindo um pouco daqui, ó. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização. A natureza traçou o limite das suas necessidades. A natureza não traçou. Não traçou. Você está aqui embaixo. Desculpa. Sim. É que eu falei. A resposta. Eu estou na resposta. Sim, a natureza não traçou o limite. Aí ele fala, sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, quer dizer, no seu veículo físico. Mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Ou seja, é isso que a gente tem que refletir. É isso que eu bato. E não é nenhum moralismo, muito pelo contrário. Moralismo é você dizer dogmaticamente, não pode, isso é moralismo. Você tem que refletir, isso eu preciso? Isso é artificial? Isso aqui vai me trazer paz? Beleza, vou em frente. Isso aqui é exagero, isso aqui. É isso que Deus quer de nós, essa reflexão. Por isso que a gente falou da reflexão lá na questão do trabalho. O trabalho que não faz o homem refletir é um trabalho que é complicado, entendeu? Então, gente, chegamos ao fim. Eu vou comentar isso final. Quer comentar sobre esse? Não. Então, assim, chegamos ao fim desses 5 aspectos que a gente queria trazer para você. É muito amplo. Eu espero que vocês tenham gostado, que é um tema muito vasto hoje, né? O trabalho a gente só trouxe por essa ótica. Tem a ótica que o Alexandre falou aqui da tecnologia, tem a ótica da ciência hoje, tem a ótica do trabalho à distância. Se não fosse trabalho à distância, tem muitas pessoas, eu mesmo não estaria morando fora do Rio agora, acho que foi devido a esse avanço tecnológico que me permite hoje trabalhar à distância. Não só a mim, acho que milhões de pessoas. Enfim, existem muitas mudanças nessa abordagem desse conceito fantástico, divino, chamado trabalho. O que a gente trouxe aqui hoje foi só a orientação que o Espiritismo fala, a questão moral e os aspectos de orientação moral desse divino atributo aí que é o trabalho. E para fechar, olha como é que a gente termina. Ó, Jesus, meu pai continua trabalhando até agora, eu trabalho também. Vai fechar como, né? Você falou isso no início. Trabalha muito, ele falou isso. Porque, João 5,17. Lê esse finalzinho primeiro, esse comentário final, que isso é interessante, a sua voz. Bom, comentários finais. Vivemos atualmente no Brasil um momento de crise institucional, política, financeira, mas principalmente uma crise com raízes na falta de amor, de caridade, nos princípios religiosos, na evangelização do ser humano. Enfim, uma crise na conduta, nos valores e nos princípios que o homem hoje executa as suas atividades. Esquecendo que o seu labor é sagrado, que possui um fim útil para o bem de todos e que todo trabalho é uma oportunidade dada por Deus, com os sublimes objetivos para que a riqueza e o bem sejam distribuídos a todos. Portanto, precisamos começar as nossas tarefas de acordo com a lei de amor e caridade, pois o trabalho é uma escada luminosa para as esferas superiores. Então era isso que a gente queria dizer, quer dizer, e tem muitos que ainda não querem trabalhar, não querem despender
Mas se você não trabalhar, você não vai subir para as esferas, você não vai evoluir, não tem progresso, não tem evolução. Então, era isso que a gente queria falar sobre esse tema maravilhoso. Deixa eu fazer um comentário bem rapidinho aqui, que eu não quero me estender, porque a gente já ultrapassou todos os limites do horário. Porque ele é riquíssimo, o trabalho é riquíssimo. Só pegando a prosa aí sobre expiação e prova com relação ao trabalho, a gente vive num país em que as pessoas que têm a oportunidade de fazer alguma coisa pela comunidade acabam se perdendo na ganância, no orgulho, na avareza e perdem a oportunidade de ouro. Quando alguém ganha do destino, se quiserem chamar do destino, quando alguém ganha uma oportunidade de trabalhar em prol de uma comunidade, um prefeito, e que ao entrar nesse cargo, qualquer prefeito, tá? Eu não estou fazendo alusão a nenhum partido político aqui, eu estou falando de uma ocupação. Ser prefeito é uma ocupação profissional. E ele se ocupa do cargo não para trabalhar em prol daqueles que o colocaram lá, mas para trabalhar em prol do próprio enriquecimento. Há alguma dúvida em que ele está se colocando como um grande candidato a expiações nas próximas encarnações que tiver? Quando um governador tem a oportunidade de trabalhar em prol de um Estado, de fazer com que aquela população tenha benefícios, tenha progresso, dar educação para essa população, ele teve uma oportunidade divina de fazer algo. Imaginem o que é uma pessoa ser escolhida para tomar conta de 10 milhões de pessoas, da vida de 10 milhões de pessoas. E ele pega essa oportunidade, se locupleta com um sistema podre e corrupto e se beneficia, ao invés de beneficiar aqueles que ele foi escolhido para cuidar. Tragam isso para a presidência da República e volto a dizer, qualquer presidente, qualquer partido, tá? Eu não estou me atendo aqui a nenhuma posição política. Eu estou falando de profissão, oportunidade de fazer algo por alguém. E essa pessoa vai lá e faz tudo ao contrário do que poderia fazer. Agora peguem o entorno disso tudo e que quando alguém quer fazer alguma coisa, o entorno fala assim, não, aqui não. Aqui não, aqui a gente vai viver na sacanagem, tá bom. Essa gente toda não está assumindo a condição de serem reprovados na tarefa que receberam por graça de auxiliar ao próximo, de serem caridosos com o seu trabalho, com a sua labuta, e não o fazem. Não há uma conta a ser acertada futuramente? Eu vou ser muito sincero a vocês, isso de uma certa forma me conforta. Eu ia dizer isso, o espiritismo me conforta quando vejo essas coisas. E eu ia chegar... Não precisa chegar numa presidência. Não. O ginecologista que usa a sua profissão para violentar uma... Não, então, mas eu quis falar de cargos eletivos, porque eles foram escolhidos pelo povo que eles governam. Agora, você pode pegar isso para qualquer profissão. Para qualquer profissão. Qualquer trabalho. O trabalho pode te enobrecer ou ele pode forjar um adjeto, um ser repugnante. É a grande oportunidade. Esse é o ponto. A importância do trabalho é tal. A gente teve aqui uma manhã inteira falando sobre o trabalho e a gente se ateve à remuneração, a desenvolvimento moral, tá? Mas é muito mais do que isso. Porque o trabalho é a oportunidade que você tem. Eu, como gestor de uma equipe de vendas, eu sou responsável para que eles tenham o melhor desempenho possível, para que eles possam levar o melhor possível para a vida deles, para a vida daqueles que dependem deles, para que eu possa dar à empresa que emprega 300 pessoas o melhor resultado possível para manter essas 300 pessoas em atividade e para me manter. Então a responsabilidade do trabalho ela não é Deus, onisciente, onipresente, onipotente, não, é coletiva. Se um dia ninguém for tirar o lixo da casa da gente, a casa da gente vira uma grande lixeira, a rua vira uma grande lixeira. É simples assim. Trabalhar
é compartilhar convivência sadia, razoável, intelecto, prosperidade. Agora, quando você escolhe não fazer isso, você está escolhendo também assumir as consequências dos atos que comete e que toma. Então, mas está só se servindo, você não está servindo ninguém, só se servindo. Então, não. O problema não é que você... Quando você só está servindo e não está servindo a ninguém, ainda vai. O problema é quando você está se servindo e desservindo aos outros. Prejudicando os outros. É muito pior. Quando você poderia estar auxiliando. Aí você está arcando, vai ter que arcar com as consequências. E é por isso que eu digo que quando dizem que o Espiritismo é o grande consolador, ele é o grande consolador. Porque se eu perder a fé e a crença em que um dia as contas vão chegar para quem precisa chegar, da forma que precisa chegar, aí não vale a pena estar aqui. Por isso que eu me consolo com o Espiritismo. Quando eu passo com um morador de rua, em condição bem precária, eu digo assim, Deus tenha misericórdia com você. Mas é isso. Mas eu fico imaginando, o que você já fez para merecer isso? Você está aí porque merece. Olha, vou dar a gente já vai encerrar, mas vou dar um depoimento de ontem. Ontem, eu, Tomé, minha esposa e meu filho. Chega um mendigo na minha mesa e fala assim, estou com fome. Eu falei, beleza. Campeão, dá um croquete de carne para ele. A gente estava num bar alemão, um croquete bacana, grande, dá um croquete de carne para ele. Ele, posso tomar um guaravita? Pode. Pô, mas eu quero feijão com arroz. Eu falei, querido, é um croquete de carne com um copo de guaravita. Você quer um guaravita? Beleza. Aí ele foi e pegou. O meu filho vira para mim e falou assim, pai, você sabe para que é esse copo de guaravita? Dá para ele beber. Depois ele vai fumar crack com copo, com embalagem. Aí a escolha é dele. Eu não dei. O problema é dele. Não, eu não dei o copo de guaravita para ele fumar crack. Eu dei o copo de guaravita para ele tomar o guaravita junto com o croquete. Passou um tempinho, veio um rapaz do bar e falou assim, pô, você sabe o que aconteceu? Aquele rapaz que o senhor pagou o croquete e o guaravita? Eu falei, não, o que aconteceu? Achei que o cara tinha sido atropelado, sei lá. Roubou o celular da gente. Ele estava recebendo bem. Quem amenizasse a fome dele... Ele comeu o croquete, bebeu o guaravita, levou o copinho para fazer aquilo que ele gostaria de fazer e roubou o celular do cara que deu a ele o croquete. Ele já está numa condição por algum motivo. E ele está piorando a situação dele. Mas, em compensação, eu tive uma experiência muito interessante do outro lado do Meio. Eu passei por uma padaria, tinha um senhor sentado na calçada, e, por sinal, no dia anterior, os 3 vezes eu já tinha dado comida para ele aqui no Meio. Aí ele disse, você não podia pagar um pão ali para mim? Se você quer tomar um café da manhã, não quero. Aí eu atravessei o corpo de bombeiros e na esquina, do outro lado do bombeiro. Aí eu pedi uma vitamina para ele, de banana, e tomei também, e um pão com ovo, que ele gosta de fazer lá na chapa. Aí eu peguei e sentei com ele. Ele contou a história dele. Terrível. Terrível. E eu imaginei o que ele fez para aquela situação. Ele falou assim, A senhora sabe que eu não tomo banho há um mês, eu não escovo os dentes há uma semana? Eu falei, por quê? Aí não estou vendo, não deixa tomar banho. O que acontece que tem uns que resolver algumas coisas dentro da vida do bar, não deixam tomar banho por causa disso, é pago por causa disso. E eu estou muito rápido para ser otário comigo. ele não toma banho há um mês, porque as pessoas passam por mim e olham como se eu fosse um lixo. Aquilo me incomodou tanto. Até hoje eu lembro. É terrível. Tem muita coisa que a gente vê que a gente fica questionando o porquê das coisas e o para quê, e a gente só vai buscar explicação naquilo que a gente vê aqui. É complicadíssimo. Vamos lá? Vamos seguir, que a gente tem que seguir com a nossa sessão. Vamos à nossa oração de encerramento e... Desculpa. Manifestações espirituais. Hoje o Paulo não está aqui para fazer a sua psicofonia, nem os passos. Não, então, a gente vai para o passe agora, né? Passe e psicofonia. A gente vai o passe primeiro. Depois a gente vai, aí depois vai para as orações. Mas antes disso a gente precisa dizer: Pai de infinita misericórdia,
Jesus, nosso irmão maior, pedimos a sua proteção e permissão para iniciarmos a parte espiritual de nossos trabalhos. Então vamos aos passos. André, você vai dar passo? Todos bem? Todos estão assistindo bem? Prosseguindo então, oração para os desencarnados. Queridos e amados irmãos que se encontram nos hospitais ou nos caminhos do plano espiritual, rogamos neste momento a Deus e aos médicos do espaço que os recebam, livrando-os de todas as angústias e tristezas. Prece aos encarnados. Pai de infinita misericórdia, queridos amigos do plano espiritual, pedimos que olhai esses nossos irmãos que se encontram enfermos e presos em qualquer situação ou razão, que eles possam receber as graças de acordo com os seus merecimentos. Quem quer falar para os suicidas? Alguém quer fazer uma oração dos suicidas? Não? Então faço eu. Maria, Mãe de Jesus, você que é intercessora, a maior das maiores intercessoras, junto a teu filho, ainda que não seja necessário de intercessão para chegarmos a ele, eu te peço, interceda por eles, pelos nossos irmãos suicidas, que eles, o mais breve possível, possam entender aquilo que cometeram, o que fizeram, possam se arrepender e, uma vez arrependidos, compreendam que precisam retomar as suas jornadas, passando por tudo o que é necessário para a recomposição de sua energia espiritual. Que assim seja. Agora vamos para a leitura do mantra hindu. Que os médicos do espaço, os povos de cura, possam atender a todos encarnados e desencarnados de acordo com a sua necessidade e merecimento. Não temos hoje nenhuma leitura de mensagens psicografada. Vamos à fluidificação da água. Estendam suas mãos, pensem em Jesus, reflitam amor, luz, paz e harmonia, porque essa água é para o uso de cada um de vocês. Pai de infinita misericórdia, todas as falanges dessa casa, médicos do espaço, que a água, bálsamo da vida, possa ser um instrumento e um remédio para as enfermidades do corpo e do espírito, que possamos nos sentir renovados para nossas searas da vida, com a graça de Jesus, que assim seja. A gente faz o Pai Nosso antes dos comunicados, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Informações, comunicados, recados, informações adicionais. Recado? Às vezes você fala, próxima sessão. Então, próxima sessão. 16, 17, né? 16, Povo de Rua. Gira de Povo de Rua. E 17, o nosso estudo aqui. Com se Deus quiser, com o tema Caboclos e Boiadeiros, a Força da Natureza. Tema de Umbanda. E aí, na outra sessão, que é alternado, vai ter o suicídio, uma visão espírita. E engraçado, alguém percebe que a palavra suicídio foi citada hoje durante o trabalho aqui?
Engraçado, né? O trabalho é um remédio. A gente vai ver isso lá para esse tema que a gente vai trazer e que a gente vai projetar um pouquinho. Isso lá não é em maio, não, é em junho. Aí, entendeu? Mês que vem é Caboclos e Boiadeiros. Caboclos e Boiadeiros. Não percam, é um tema muito legal. Dá para a gente entender muita coisa que acontece aqui. Exatamente. Naquele trabalho que a gente faz. E vocês não têm ideia de quanta gente está aqui que vocês não estão vendo que está trabalhando. Porque os que vêm trabalhar não são só aqueles que estão utilizando o veículo material de um mediador, não. No entorno daqueles que estão utilizando, tem muita gente ajudando, não encarnada. Além dos nossos queridos atendentes, né, de plantão, os nossos, como é que fala, os cambomos, tem uma turma pesada, no sentido de trabalhadora, de eficaz, auxiliando aqueles que vêm de maneira corpórea, física. Então é um tema bem legal, dá para entender muita coisa, tá? Então, gente, vamos à nossa oração de encerramento. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa? Não? Então vamos lá. Pai de infinita misericórdia, Jesus, nosso irmão maior, toda a boa espiritualidade que aqui está, agradecemos a inspiração do trabalho de hoje, pedindo que nos proteja e nos oriente no retorno ao nosso lar. Que Deus esteja conosco e que sejamos unidos no amor do Cristo, que assim seja. Muito obrigado a todos vocês por terem estado aqui, por nos darem esse momento de atenção, por trabalharem, vocês estão trabalhando, olha aí o trabalho, em prol de vocês mesmos. Tá? Então, obrigado pela oportunidade de podermos dividir um pouquinho daquilo que a gente aprendeu com vocês. Isso é fruto do nosso trabalho e do trabalho de vocês. Vamos em paz, Senhor nos Salam aleikum. Primeiro, vamos em paz, que eu quero. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha. E que o Senhor nos acompanhe. Assim seja. Salam aleikum. Namastê. Namastê. Pronto. Essa aqui